Nesta noite, o Senhor nos levou para continuar estudando Apocalipse. Nós estamos há algumas semanas estudando capítulo 3, a partir do versículo 14 a 21, a carta à igreja de Laodiceia. E aí, terminando o capítulo 3, então veio uma inspiração para meditar essa noite com vocês no capítulo 4. E deste capítulo 4, nós extraímos 4 verdades que a igreja atual precisa saber. Semana passada falamos de necessidades da igreja, não é? Da igreja atual. Ouro provado no fogo, aleluia, vestes brancas, o que mais? Colírio, não é? Mas agora vamos para 4 verdades que a igreja atual precisa saber. Glória a Deus. Claro que na maioria dos salvos já sabem dessas verdades. Mas a palavra de Deus, ela cada dia precisa ser estudada. Paulo dizia: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Glória a Deus. Porque cada vez que nós falamos a palavra, ela edifica, ela consola, ela exorta, ela desperta, não é? Aleluia. E nós estamos esta noite com uma palavra bíblica que vai, por certo, nos fazer refletir, nos trazer um despertamento espiritual para esse tempo apocalíptico que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo o tempo do Apocalipse, irmãos. Aleluia. Ninguém espere que vai vir outro tempo para acontecer coisas relacionadas ao tempo do fim, ao arrebatamento da igreja, porque tudo nos mostra, como diz o hino 401, tudo nos mostra que Cristo já volta. Né? Glória a Deus. Os sinais estão acontecendo, né? Terremotos em vários lugares. Hoje, quem acompanhou a notícia do terremoto? Né? Círculo de fogo, e pegou fogo no círculo mesmo, né? Todas as partes, Japão, China e aquela região da Ásia, Filipinas, tudo abalada. O Elcio deve ter aí algumas fotos que mostram, já passam de 1000 pessoas que morreram. Um acidente terrível, a escala 7.7 na escala Richter. Então, está aí, prédios enormes. Eu vi um prédio, parece que de 15 andares, ou era 12 andares, que tombou, parecia uma caixa de fósforo tombando, não é? E muita gente faleceu, muitos estão acidentados. Vamos estar orando por essas famílias, são vidas, não é? São vidas. Olha aí, o prédio ficou só um montão lá de monturo, não é? Uma coisa terrível. E muita gente ainda está debaixo dos escombros. Mas Jesus disse que essas coisas iam acontecer. Pastor, mas toda a vida aconteceu terremotos. Espera lá. Mas agora a quantidade está aumentando e até a escala está sendo no topo, né? 7, 7.2, 7.3 e agora 7.7 está aumentando, né? Ao ponto que prédios que foram construídos, preparados para suportar terremoto, não estão suportando, né? Então nós precisamos estar alerta, porque Cristo já volta. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, no capítulo 4 do livro de Apocalipse tem início as coisas que depois destas devem acontecer. Quando a gente lê capítulo 1, versículo 19, Apocalipse traz como um resumo da divisão do livro. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Leiam comigo. Escreve. Leiam. As coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É mais ou menos um resumo da divisão do livro. Apocalipse divide exatamente nessas 3 partes. As que viste, foi que João viu no capítulo 1. Cristo glorificado. Aleluia. Ele estava na ilha de Patmos, uma ilha no mar Egeu, a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. João era pastor da igreja, foi exilado. Diocleciano, o imperador da época, perseguia os cristãos. E João, por pregar o evangelho,
né? Então foi deportado para aquela ilha, mas no dia do Senhor, ele ouviu uma voz por trás dele, João, ele virou-se para ver, viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais estava um semelhante ao Filho do Homem, que estava vestido de vestes compridas, tinha um cinto de ouro no peito, seus pés eram como latão reluzente, seu rosto brilhava como o sol, seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo branco como a neve. Glória a Deus. Glória. Então João viu Cristo glorificado e disse que João não aguentou e caiu por terra. Aleluia. Quando ele caiu por terra, Jesus pegou-lo pela mão direita e disse, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que fui morto, mas estou vivo e vivo para sempre. Aleluia. Amém. E mostrou a João assim, eu tenho a chave da morte e do inferno, está aqui na minha mão, controle é meu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então quando o livro do Apocalipse diz as coisas que vistes, né? É o que João viu naquela visão, mas depois ele dá a segunda divisão, e as coisas que são. E aí o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver João recebendo do Senhor Jesus 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E aí você já conhece, carta a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Então as coisas que são era relacionada à igreja, mas a última parte diz, e as que depois destas hão de acontecer. Então, no capítulo 4, que nós lemos essa noite, já está nessa terceira parte. As coisas que viste, João já viu o Cristo glorificado. As coisas que são, as cartas à igreja também nós já conhecemos. Agora, as que depois destas hão de acontecer, começa aí no capítulo 4, versículo 1, e a expressão é a mesma. Depois destas coisas. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Amém. Senhor. Então, meus irmãos e irmãos, aqui estamos para estudar esta visão. No capítulo 4 é uma visão do trono de Deus, não é? O trono de Deus. Veja que João ouviu uma voz, a primeira voz que é como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, João. Sobe aqui, vem aqui. Aleluia. E eu mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2, aí João começa a ver algo interessante. Logo fui arrebatado em espírito. Aí aconteceu o arrebatamento, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aí João vai descrever como era esse ser que estava sentado no trono. E nós vamos entender que nesse capítulo 4, exatamente é a visão do trono de Deus. João teve esse privilégio de ver o trono de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome Glória. do Senhor. A partir do capítulo 3, irmãos, você pode ler todo o livro e não vamos mais encontrar a igreja. É como que ao terminar a última carta, né, a carta à igreja de Laodiceia que nós estudamos, né, a igreja sai de cena. A igreja não é mais mencionada. Só vai voltar agora a ser mencionada lá em Apocalipse 22 e 16. Né? Porque a partir daí, como que o arrebatamento de João é um tipo do arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e Deus agora vai tratar com Israel. Glória a Deus. Deus vai tratar com os que ficarem aqui na terra. Aleluia. Mas nós não estamos se preparando para ficar, a gente está se preparando para subir. Quem está se preparando para subir aqui? Amém. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, final do 3, não vemos mais a igreja. Capítulo 1 a 3 é a igreja é mencionada 19 vezes, né? Sempre se fala na igreja, mas nos capítulos 4 a 21, a igreja não é mais mencionada. Capítulo 22, versículo 16, é que outra vez Jesus volta a falar à igreja e disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, aonde? Nas igrejas. Então essas coisas é para ser testificado nas igrejas, né? Tudo que foi escrito é para ser testificado nas igrejas. Glória a Deus. Tem crente que não gosta de ler Apocalipse, e eu digo que eles têm uma certa razão, porque quem veio, né, de outras religiões diziam que não estudasse Apocalipse não, que ficava louco. Não era assim? Glória a Deus. Mas isso é mentira do diabo, irmão. Quanto mais se estuda a respeito da vinda de Jesus, das coisas de Deus, mais Jesus lhe dá sabedoria e graça. Amém. Então, Apocalipse 22, 16 diz que
Jesus disse, eu, Jesus. Então quem está falando com João é Jesus. Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus se apresenta como a resplandecente estrela da manhã, isso tem uma mensagem muito importante para nós, porque a estrela da manhã, ela surge no momento das densas trevas. Quando a noite está mais escura, é exatamente nesse momento que, de repente, vai surgindo a estrela da manhã. Glória a Deus. Então o que nós estamos vendo é que a coisa está ficando escura, está ficando preta, né? Cada dia as coisas mais difíceis. E quanto mais difícil ficar, mas eu tenho uma boa notícia para dar a todos que me ouvem. Quando tiver mesmo impossível, que não der mais para estar aqui na terra, no meio dessas trevas, aí vai aparecer a estrela da manhã. Jesus vem buscar a sua igreja. Quem dá glória por isso? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje vamos destacar nesse capítulo 4, 4 verdades que a igreja atual precisa saber. Primeira verdade que a igreja precisa saber está nesse capítulo 4. Deus ainda está assentado no seu trono. Amém. Aleluia. Eu vou dizer de novo, Deus ainda está sentado no seu trono. Aleluia. Amém. Parece que em meio às perseguições, às tribulações, às aflições da vida, a igreja vai tirando o foco de Deus, vai tirando a visão do céu, e daqui a pouco, irmão, o crente fica tão aflito, tão abatido, que parece que Deus saiu do trono, parece que Deus não está mais no controle, parece que Deus não manda mais, parece que quem está mandando é o homem, parece que quem está mandando é quem pode, mas quem tem, quem pode, quem é Deus. E essa noite eu vim para dizer que o nosso Deus ainda está sentado no trono. Amém. Oh, glória. Eu queria que você levasse essa verdade no seu coração. Diga bem forte, Deus. Não, mais forte, Deus ainda está assentado no trono. Amém. Aleluia. Trono fala de autoridade. Trono fala de poder. Trono fala de governo. Glória. Trono fala de soberania. Amém. Quando você diz Deus ainda está no trono, você está dizendo Deus ainda reina, Deus ainda é quem manda, Deus ainda é quem é grande, Deus ainda é quem ordena. Aleluia. É dele que emana todo o poder, toda a autoridade. Aleluia. Então nessa noite guarde essa mensagem no seu coração. As coisas estão difíceis, mas Deus ainda. Aleluia. Oh, glória. Ele não perdeu ainda o controle. Amém. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus para sempre. A gente vai se envolvendo com a cultura pagã, cultura mundana, e parece que na mente da gente fica aquela imagem que as crianças têm do Natal, né, do Papai Noel. E a gente começa mais ou menos assim a ver Deus como se fosse o Papai Noel, um velhinho, né, que envelheceu, a barba cresceu, e ele está... Não, o nosso Deus ainda é o mesmo ontem, aleluia, hoje e eternamente. Amém. Aquilo ali é uma figura fictícia, não representa o meu Deus. Amém. Glória. Vou dizer de novo, não representa o meu Deus. Aleluia, amém. Meu Deus é poderoso. Oh, aleluia. Em um tempo de tantas inseguranças, tantas perseguições, ameaças contra a igreja, é importante saber disso. Glória a Deus. Diocleciano morreu, mas Diocleciano foi um instrumento que o inimigo usou para atacar a igreja. Mas o diabo ainda está vivo. E vez por outra a gente vê ele usando alguém contra a igreja, né? Contra a igreja, querendo calar a igreja, querendo fechar as portas da igreja. E não é que a gente balança assim, pensando que vai conseguir, que vai não. Sabe por que não vai? Porque Deus ainda está sentado no trono. Aleluia! Amém. A igreja é de Deus, a igreja é de Deus. Amém. Foi comprada por Jesus. Ele foi quem edificou isso. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Aleluia. Quem crê nesta palavra de Jesus? Aleluia. Amém. Palavra-chave aqui nesse capítulo 4, depois vocês vão ler em casa. Palavra-chave é trono. 8 vezes se repete: trono, tronos, trono, trono. Eita, coisa Aleluia. maravilhosa. Na verdade, é uma palavra-chave em todo o livro, né? Em todo o livro do Apocalipse, cerca de 40 vezes está a palavra trono, trono. E isso não é por acaso, irmãos. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabia que quando a gente chegasse o tempo do fim, estaria aumentando as perseguições contra a igreja, as coisas estariam mais difíceis. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo inspira João a escrever, e diz: João, coloca aí trono, aleluia. Trono, trono, glória. Trono, trono, trono. Aleluia. 40 vezes coloca trono, trono, e depois e Deus está sentado no trono, Deus está sentado no trono, Deus ainda está no trono. Glória a Deus. É para a igreja lembrar que tudo ainda está no controle de Deus. Deus ainda está em seu trono e no controle de tudo. Aleluia. Minha vida é controlada por Ele. Amém. Sua vida é controlada por Ele. Amém. Nossas vidas, a vida da igreja é controlada por quem está no trono. Amém. Aleluia. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Amém. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Oh, glória! Trono tem dono. Amém. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então o apóstolo João está aqui enfatizando a glória de Deus. Aleluia. A soberania de Deus. O trono posto no céu. Poder pertence a Deus. Aleluia. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir: que o poder pertence a Deus. A Deus. Aleluia. Autoridade, Jesus disse: toda autoridade, aleluia, me foi dado no céu e na terra. Aleluia. Até no inferno ele manda que a chave está na mão dele. Oh, glória. Chave fala de autoridade, pois Jesus tem autoridade até no inferno. Aleluia. Você não dá glória a Jesus essa noite? Oh, glória a Deus. Aleluia. Toda autoridade emana dele. Esse trono é o ponto central do universo. Aleluia. De toda a criação. Tudo é controlado pelo trono de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. É o livro do trono, do poder, da autoridade. Então, eu encontrei aqui um incentivo. Não é? Isso deve ter sido um incentivo muito grande para os santos daquela época que sofriam, na época de João, não é? A perseguição do imperador romano. Isso deve ter sido um grande incentivo. Glória a Deus. Quando João recebeu esta revelação, que viu o trono e Deus sentado, aleluia, sobre ele. Glória a Deus. E essa noite não é diferente. Deus está falando conosco: eu ainda estou no trono. Oh, glória. Aleluia, eu ainda estou no trono. Deus ainda está no trono, reinando. Ele ainda reina, Ele ainda manda. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome deste Deus maravilhoso. Eu Aleluia. queria que você dissesse mais uma vez bem forte: Deus ainda está no trono. Deus ainda está no trono. Diga: Deus ainda reina. Deus ainda reina. Deus ainda manda. Deus ainda manda. Diga: o controle da minha vida, o controle da minha vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Aleluia, glória Amém. ao nome do Senhor para todo Glória sempre. Segunda verdade que a igreja precisa saber, que está dentro desse capítulo 4: o arrebatamento da igreja será uma realidade. Amém. Parece que a gente vai passando o tempo e vai achando que esse negócio de arrebatamento já faz tanto tempo, né? Já faz tanto tempo, e a gente começa a achar que o arrebatamento não é uma realidade. Mas essa noite, o Espírito Santo está nos lembrando mais uma vez: glória a Deus, o arrebatamento vai ser uma realidade. Amém. Glória a Deus. A igreja será arrebatada. Aleluia. Aleluia, glória. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Amém. Capítulo 4, versículo 2 diz: e logo fui arrebatado. Primeiro ele viu o trono, depois ele foi arrebatado. Aleluia. Fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu.
e um assentado sobre o trono. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, assim como João foi arrebatado, porque veja bem, do capítulo 1 e 20 até o final do capítulo 3, o Senhor Jesus fala entre os candeeiros. Pode observar que nas cartas, quando João viu Jesus, viu ele andando entre os candeeiros, entre os castiçais. Depois ele se apresentou: eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais. Deus anda no meio da igreja. Aleluia. Eu estou dizendo que Deus anda no meio da sua igreja. Amém. Ele nem está somente na frente, nem está atrás, ele está no meio da igreja. No meio quer dizer, ele é a pessoa principal aqui na igreja. Ele é quem deve ser adorado, louvado, glorificado, reverenciado. Glória a Deus. Porque ele está no meio da sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aqui agora, o Senhor Jesus já fala do céu. Glória a Deus. A voz que João ouviu já foi do céu. Jesus já está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E João ouve uma voz, né? Versículo 3, ele diz assim: eis que estava sentado. Glória a Deus. Parece que é o primeiro, né? No primeiro que diz: sobe aqui. Volta lá, João. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Sobe aqui. Então Jesus aí já não está mais no meio dos castiçais. Aleluia. Ele já está no céu. E agora ele já está chamando João: sobe aqui. Glória a Deus. Sobe, vem para cá. Vem para o céu. Aleluia. Aleluia. É o que Jesus vai fazer com a igreja. De repente ele vai dizer: sobe aqui. E a igreja vai ser arrebatada. Amém. Glória seja dado o nome de Jesus. Sobe aqui, vem cá, e eu vou te mostrar as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o arrebatamento de João a essa altura dos fatos tipifica o arrebatamento da igreja. As coisas que são, as coisas que viste, tudo já aconteceu. Aí, as coisas que depois desta vão acontecer. Aí João vê o trono, ouve uma voz do céu chamando: sobe aqui. E ele disse: e logo, o 2 agora, e logo fui, o que, irmãos? Arrebatado. Aleluia. O momento em que João é arrebatado é um momento difícil. Aleluia. Momento de perseguição, momento de aperto, momento em que a igreja era perseguida. Não pensem, irmãos, eu não vim aqui para fazer medo a ninguém, não é esse o meu propósito, nem tampouco ser negativista, mas, biblicamente falando, nós sabemos que daqui para frente as coisas vão se apertar. É um aperto atrás do outro. Jesus falou que esse momento seria como uma mulher que está para dar à luz. E as irmãs que tiveram e que sabem que o parto é assim mesmo, as contrações vão apertando, assim vai ser esse mundo. Mas quando não der mais, a mulher vai dar à luz. Glória a Deus. O menino vai nascer. Jesus vem buscar a sua igreja. Oh, glória! Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Ao terminar a sua peregrinação, terminou. Glória a Deus. Terminou o tempo da peregrinação de João. Glória a Deus. Do exílio de João. Louvado seja Deus. Uma coisa linda que eu acho é que quando Domiciano mandou jogar João na ilha, foi para que ele morresse de solidão. Aleluia. Era uma ilha que os presos eram jogados lá, só tinha o quê? Fera, animais, né? E a pessoa ficava lá isolada da família, passava meses e anos ali, e ali morria solitário. Crente não morre de solidão. Glória a Deus. Vou dizer de novo: crente não morre de solidão. Aleluia. Glória. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Não te deixarei, órfão, nem te abandonarei. Aleluia. Diz o Senhor. Quem recebe esta promessa gloriosa? Aleluia. Aleluia. E quando João está ali na ilha, alguém pensando que ele ia morrer,
ele está recebendo a visita do Rei dos Reis. Glória a Deus. Aleluia. Quem desce ali para conversar com João? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, aquele que manda em tudo. Amém. Marca a audiência e desce para falar com João. Glória Aleluia. Por isso eu continuo dizendo, crente não morre de solidão. Aleluia. Amém. Porque você tem um Cristo maravilhoso, Aleluia. que quando você está na solidão, passando por lutas, por crise, ele vem para ajudar. Amém. Glória ao nome do Aleluia. Senhor. Glória A a Deus. igreja também será arrebatada. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4,17 nos assegura isso, né? Glória a Deus. Diz que depois nós. Por que depois nós? Porque antes os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Glória a Deus. Agora eu não penso que isso é um espaço grande de tempo, não. É rápido. Glória a Deus. Primeiro os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Seremos o quê? Arrebatados. Você está crendo mesmo que vai ser arrebatado? Aleluia. Quem crê mesmo que vai ser arrebatado? Amém. Oh, glória. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E vamos encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Se essa notícia não lhe alegra, nada mais vai alegrar. Aleluia. Nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Aleluia. Eita, Oh, coisa glória. gloriosa. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, de 1 a 3. Texto bem conhecido da igreja. Não se turbe o vosso coração. Sabe o que é turbar aí? A palavra agonizai é exatamente uma turbulência, né? uma luta interior. Glória a Deus. Né? A mente entra em erupção. Glória a Deus. E Jesus disse, olha, não deixe que a mente de vocês fique perturbada. Por que Jesus fez essa promessa? Porque ele sabia que quando estivesse perto da sua vida, muita gente ia ficar perturbada. Irmão, eu nunca vi tanta gente perturbada. Os centros psíquicos, tratamentos, né, que tratam da mente das pessoas, é lotado, abarrotado. As pessoas estão com a mente perturbada. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória E Jesus já fazia, olha que coisa linda a Bíblia, Jesus já dava essa recomendação: não se turbe o vosso coração. Não pense que coração aí que Jesus está falando é o coração, o órgão, não. É a parte interior, é a sua parte espiritual. Glória a Deus. Ele está falando aí de uma forma simbólica, tudo que tem a ver com o seu intelecto, sua mente, sua alma, seu ser interior. Jesus disse, não deixe ficar turbado, creiam em Deus e creiam também em mim. Aleluia. Glória a Deus. O que vocês precisam é crer em mim, creiam em Deus e creiam também em mim. Aleluia. Aí ele faz uma promessa no 2, ele diz, na casa, leiam. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dá para dar amém? Amém. Jesus recomenda, não se turbe, não fique perturbado, creiam em Deus, creiam também em mim. É tempo de usar fé, é tempo de usar confiança em Deus. Aí ele faz uma promessa, diz, olha, fazer uma promessa a vocês, na casa de meu pai, Aleluia. há muitas moradas. Amém. Aleluia. Eu já disse aos irmãos que na Palestina, o pai, à medida que vai nascendo os filhos, eles vão aumentando os cômodos da casa. Porque cada cômodo daquele vai morar um filho. Ele é criado e ali casa e ali fica. Casa do pai é uma casa grande. Aqui a gente tem uma ideia. Nas fazendas, hoje não tanto, mas antigamente, tinha a casa grande. Quem conheceu aqui a casa grande da fazenda? Não era assim? Era uma casa bem grande, já sabia, era a casa de meu pai, era a casa do chefe. E lá, especialmente, era aquela casa grande,
Quando nasce um filho, aumenta um cômodo. Vou lhe dar essa notícia agora. Quando você nasceu na fé, aí o pai já mandou preparar uma casa de ouro para você lá no céu. Glória! Aleluia! Na casa de meu pai há muitas moradas. Ô, pastor, e não é 144 mil? É, não. Tem muitas moradas. Oh, glória! Ainda há lugar no céu, ainda há lugar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Aí o 3 é a promessa. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Amém. A promessa está aqui, virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Quem está esperando Jesus? Amém. Quem está esperando Jesus? Dê um glória mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, a forma como é que a igreja deve viver esses dias, ele diz que é aguardando. Aguardando o quê? A bem-aventurada esperança. Glória a Deus. A palavra esperança aí do grego é elpis. Aleluia. Quer dizer, uma expectativa positiva e confiante. Qual é a expectativa confiante que a igreja tem hoje? Vai melhorar alguma coisa aqui? Vem um outro governo, vai melhorar? Vai vir um plano aí econômico? É isso que a igreja espera? Não. Qual é a esperança da igreja? É a vinda gloriosa de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então Paulo disse, vivam aguardando a bem-aventurada, a feliz esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, se eu fosse citar aqui só no Novo Testamento há 318 referência de que Jesus vai voltar, ele há de vir, ele virá, é só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Eu tenho pregado e tenho dito isso em vários lugares, ainda que o diabo faça um coral no inferno e comece a cantar dizendo assim, ele não vem, ele não vem, ele não vem, ele não vem, eu não vou desanimar, vou continuar cantando, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Quem crê, quem crê, quem crê, joga a mão para cima, dê um glória a Deus, dizendo eu creio e eu estou esperando. Estou esperando. Aleluia. Primeira verdade, Deus ainda está no trono. Aleluia. Segunda verdade, o arrebatamento da igreja é uma realidade. Aleluia. Não deixe o inimigo apagar isso da sua mente. Não deixe que as lutas façam você perder essa esperança. Aleluia. Essa esperança vale mais do que tudo neste mundo. Esperança da vinda gloriosa de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Há dois verbos no grego que define a segunda vinda de Jesus. Epifaneia, que é manifestação visível. É exatamente essa segunda parte de Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança, a hierpazo, que é exatamente tirar com veemência, e aguardando o aparecimento da glória. Esse aparecimento aí é epifaneia, quer dizer, ele vai se manifestar. Glória a Deus. Mas a igreja não está esperando essa manifestação visível agora. Paulo disse que a primeira parte da segunda vinda de Jesus vai ser um mistério. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Mistério. Está oculto. Aleluia. Só para quem Deus quer revelar. E para quem é que Deus revelou isso? Para a igreja. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí diz, no momento, essa palavra no momento aí é num átimo de tempo. Foi a menor partícula que o apóstolo encontrou para descrever a rapidez do arrebatamento. Ele disse, olha, vai ser num átimo de tempo. Alguém já pesquisou isso e descobriu que o átimo de tempo representa 7 milésimos de um segundo. Meu Deus! Se um segundo já passa rápido, e 7 milésimos de um segundo.
A vinda de Jesus vai ser muito rápido. Aleluia. Paulo diz, vai ser no momento, vai ser num átimo de tempo, vai ser em 7 milésimos de segundo, num abrir e fechar de olhos. Pum! Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ante a última trombeta tocar, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Quem tem ainda essa esperança gloriosa? Aleluia, amém. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando se fala em arrebatamento, é um mistério, é para a igreja. Jesus vem buscar a igreja. O mundo não vai tomar conhecimento do arrebatamento, apesar de toda a tecnologia, mas eles não vão captar a subida da igreja. Vai ser tão rápido que nem os radares vão dar conta de ver a subida da igreja. Televisão não vai filmar, aleluia, tenho certeza disso. Não vai dar tempo. 7 milésimos de um segundo, a igreja já estará na glória com o Senhor. Amém, oh glória. Agora, na terra vai ficar o quê? A confusão. Foi o que aconteceu. Desapareceu os crentes de São Miguel. Desapareceu os crentes de Maceió. Desapareceu os crentes de Alagoas. Desapareceu os crentes do Brasil. Aí o anticristo vai começar a procurar desculpas. Justificativa. Aí vão dizer que foi disco voador que levou. Aí vão dizer que os crentes foram para outro planeta. Aí vão dizer 1001 coisas. Não importa o que digam, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Isso alegra você, dê um glória a Deus por isto. Glória a Deus. Amém. Agora, depois Aleluia. das bodas do Cordeiro, passar os 7 anos da tribulação, aí sim, aí Jesus voltará, a igreja já glorificada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí vai se cumprir aquela palavra, todo olho o verá. Amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí ele não vem buscar, ele já levou a igreja, e a igreja já vem glorificada com ele. Oh, quem dá glória ao Senhor Glória nesta a Deus. noite. Mas primeiro haverá o arrebatamento. Atos 8, 39 diz que Filipe foi arrebatado. A Bíblia é linda, para que nós pudéssemos crer que o arrebatamento acontece. Aí Deus já deixou alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Elias subiu ao céu. De repente, vieram carros e cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu e ele subiu ao céu no redemoinho. Filipe foi batizado nas águas, ou melhor, o eunuco foi batizado por Filipe, né? Está lá 8,39. E quando saíram das águas, Filipe batizou o eunuco. Diz que quando saíram da água, foi o que aconteceu? O Espírito do Senhor fez o quê? Arrebatou a Filipe. Arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Aleluia. Jubiloso continuou o seu caminho. Amém. Aleluia. Já foi se achar onde? Em Azoto. Glória seja dada o nome do Senhor. Filipe estava ali, batizou aquele eunuco, e quando saiu das águas, o Espírito disse: espera aí, deixa eu dar um exemplo que eu vou poder arrebatar a igreja. Pegou Filipe, glória, levou-lo para Azoto. Aleluia. Aleluia. Assim o Espírito Santo vai levar a igreja. Assim Amém. O Espírito Santo vai levar a igreja. Assim o Espírito Santo vai fazer com a igreja. Aleluia. Ele é quem vai levar esta noiva para apresentar a Cristo. Aleluia. Oh, glória aleluia. Assim como Eliezer preparou Rebeca e levou para Isaac, o Espírito Santo vai nos apresentar a Cristo. Amém. Dê glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus ainda está no trono. Deus ainda está no trono. No trono. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja será uma realidade. Número 3, a igreja vai conhecer a Deus como Ele é. Amém. Isso alegra você saber disso? Só a igreja vai ter esse direito de conhecer a Deus como Ele é. Glória a Deus. Olha João aí, 4:3. Fui arrebatado, aí vi o trono. Não, lá em Apocalipse 4:3, onde estamos estudando. Apocalipse, sim. E o trono, e o que estava sentado no trono, tinha uma aparência. Qual era a aparência dele? Semelhante à pedra de jaspe. E o que mais? E de sardônica. E o que é que tinha mais lá? E o arco celeste estava ao redor do trono. E era semelhante à esmeralda.
4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. O 3 diz assim, ó, e o que estava sentado no trono era. Aí João vai usar aí palavras, porque nós não podemos descrever, irmão, como Deus é na sua essência. Ele vai usar aí o quê? Comparações. Comparações. Aí diz, olha, a aparência dele era semelhante. Glória a Não é Deus. que ele era isso, mas João usa aí comparações. Era semelhante a jaspe, Aleluia. ao sardônico, pedras preciosas. Glória a Deus. É a forma que Jesus revelou a João como era o aspecto do que estava sentado no trono. Como se fosse pedra de jaspe, pedra de sardônico. Glória a Deus. O jaspe é uma pedra preciosa, Aleluia. de cor clara. O sardônico é uma pedra preciosa vermelha, aquela coisa linda, né? O sardônio. Então, o Espírito de Deus que revelou a João para escrever isto, foi a forma que ele achou de comparar a aparência de Deus. Glória a Deus. A pedras preciosas. Amém. Aleluia. Uma coisa linda, gloriosa, maravilhosa. Aleluia. Louvado seja Deus. No 4 e 3, Deus o Pai se apresenta no trono. Veja lá o 5 e 6, o Filho também se apresenta. Apocalipse 5, 6. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, o que é que estava lá? Um cordeiro. Então o Pai aparece no trono, mas o Filho também está no trono. Aleluia. Glória a Deus. 4 e 5, Apocalipse 4 e 5, veja lá. Tem um outro ser que está no trono, e do trono saiu um relâmpago, trovão e voz, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são que os 7 Espíritos de Deus. O fala da plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus. No céu nós vamos ver Deus na sua plenitude, Jesus na sua plenitude. Aleluia. E o Espírito Santo na sua plenitude. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Trindade divina no céu, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então a igreja conhecerá Deus como Ele é. Aleluia. Agora nós conhecemos a Deus em parte. 1 Coríntios 13, 12 diz que nós conhecemos em parte. Nós não temos ainda a capacidade de conhecer a Deus como Ele é, porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos, eu gosto dessa expressão, aleluia. Veremos face a face. Face a face. Aleluia. 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 Veremos face a face. Você pode olhar para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado e dizer assim, olha, como eu estou vendo você face a face. Aleluia. Nós vamos ver Jesus. Aleluia. Nós vamos ver a Deus. Nós vamos Amém. ver o Espírito Santo. Eita glória! Aleluia! Face a face. Agora é por espelho. Aleluia. A gente só vê o reflexo. A glória de Deus na igreja é só o reflexo. Mas lá nós veremos, não por enigma, não por espelho. Vamos ver face a face. Aleluia! Você dá glória a Deus por isso. Quem dá glória a Deus por isso? Agora conheço em parte. Conheço em parte, mas então conhecerei. Conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Só quem tem essa esperança é a igreja. Aleluia. Pode sair nessa cidade aqui de norte a sul, de leste a oeste. Ninguém tem essa esperança que você tem. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava um glória para abalar este prédio. Oh, bendito é o nome do Senhor. Amém. O Senhor, disse Paulo a Timóteo 6,16, diz que o Senhor habita numa luz inacessível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Aleluia. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Aleluia. Mas a igreja vai ver. Amém.
Ninguém viu nem pode ver, porque ele habita na luz inacessível, mas você vai ver. Aleluia. Diga para quem está perto de você, diga, mas você vai ver. Mas você vai ver. Nós vamos ver, a igreja vai ver. Ninguém pode ver, mas a igreja vai ver. Oh, aleluia. Glória. Eita, coisa gloriosa. Diz a ele, seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. O jaspe e o sardônio era a primeira pedra encontrada no peitoral do sumo sacerdote. Quando Deus revela a João, né, o que está sentado no trono em forma de pedras preciosas, então revela duas pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote, aquele que intercedia pelo povo. Glória a Deus. Aleluia. O que é que o Espírito de Deus está nos revelando? Aquilo denota que no céu não haverá juízo. No céu não haverá mais juízo. Glória a Deus. No céu não haverá mais condenação. Aleluia. No céu não haverá mais maldição. Aleluia. No céu não haverá mais doença. Vocês não se alegram, Amém. não? Aleluia. No céu não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, aleluia. não vai ter mais enterro, não tem mais cemitério, não tem UPA, não tem hospital. Glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, O trono de Deus é o trono de graça. Aleluia. Amém. Hebreus capítulo 4:16 mostra esse trono. Aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Aleluia. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Quando Aleluia. João viu o trono, e o que estava no trono era semelhante, a aparência dele era semelhante ao jaspe, a sardônia, a esmeralda, pedras que estavam no peitoral do sacerdote que intercedia, que revelava graça diante da lei. O Espírito de Deus estava dizendo, olha, lá no céu, o trono, quem está no trono é vestido de graça. Aleluia. Oh, glória. O trono é chamado trono da graça. Amém. Cheguemos, pois, com confiança. Aleluia. Aleluia. Põe lá Hebreus 4:16. Eu queria toda a igreja lendo comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. chegue, pois, com confiança, irmão, ao trono da graça. Amém. Eu estou dizendo que no céu tem um trono chamado trono da graça. Aleluia. Chegue com confiança para que você alcance misericórdia e ache graça. Aleluia. E que você possa ser ajudado em tempo oportuno. Glória a Deus. Quem dá glória ao nome deste Deus? Glória, glória a Jesus. Aleluia. E Amém. João viu lá mais o capítulo 4 de Apocalipse 4:3, volta lá, onde estamos estudando, e o que estava sentado era na aparência, semelhante à pedra de jaspe, de sardônico, e o arco celeste. E o arco celeste Aleluia. estava ao redor do trono. O arco celeste. Aleluia. Veja que o inimigo, ele procura desvirtuar as coisas de Deus. Lá em Gênesis 9, versículo 12 em diante, nós vamos encontrar que quando Deus fez aquele pacto, aquela aliança com Noé, né? Deus havia destruído a terra com água, o dilúvio, capítulo 9, já passou o dilúvio, né? E Deus fez um acordo com Noé, colocou o quê? O arco na nuvem, o arco celeste. Aleluia. E Deus disse, olha Noé, está vendo esse arco? Vai indicar a minha fidelidade. Estou fazendo um pacto com você. Nunca mais eu destruirei a terra com água. Glória a Deus. Aleluia. 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 Já se passaram mais de 4.000 anos. E ainda hoje o arco celeste aparece de vez em quando na nuvem. Glória. É Deus dizendo, eu ainda sou fiel. Aleluia. Eu ainda permaneço fiel. Aleluia. E lá no céu, João viu e disse que ao redor do trono tinha um arco
celeste. Aleluia. Era o Espírito dizendo: diga, João, a minha igreja, Aleluia. que o Deus que está no trono, Ele é fiel. Amém. Ele permanece fiel. Eu estou dizendo que o que permanece no trono, o que está sentado no trono, o que vai mandar buscar a igreja, ele permanece fiel. O arco celeste ainda está ao redor do trono. Glória. Amém. Quem crê que Deus permanece fiel? Eu creio. Quem Aleluia. crê que Ele permanece fiel? Eu creio. A Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Aleluia, aleluia, Amém. aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa? Glória a Deus. Então diga bem forte com a mão levantada, diga: eu tenho promessa. Eu tenho promessa. E eu ainda creio Eu ainda creio. que vou receber a promessa. Que vou receber a promessa. Porque o meu Deus Porque o meu Deus permanece fiel. permanece fiel. Oh, Aleluia. Oh, O glória. Espírito Santo está alimentando a nossa alma esta noite. Amém. Aleluia! Glória seja a Deus. dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Número 1. Deus ainda está sentado No no trono. Aleluia. O arrebatamento da igreja será uma Realidade. realidade. Aleluia. Número 3. A igreja conhecerá Deus face a face, como Ele é. Amém. Diga comigo: Deus. Deus. Não, eu quero forte. Deus Deus ainda está sentado no trono. ainda está sentado no trono. Diga: o arrebatamento da igreja O arrebatamento da igreja ainda é uma realidade. ainda é uma realidade. Diga: a igreja A igreja conhecerá a Deus conhecerá a Deus face a face, face a face, como Ele é. como Ele é. Vamos fechar agora a quarta verdade que eu quero que a igreja desta noite leve no seu coração. Aleluia. É que a igreja no céu cantará o hino da vitória. Aleluia. Amém. A igreja no céu cantará o hino da vitória. Glória. Aleluia. Aleluia. Você vai cantar naquele lindo coral. Amém. Diga para alguém ouvir aí: você vai cantar naquele lindo Vai cantar coral. naquele lindo coral. Há um coral no céu ensaiando e você vai Aleluia. cantar. Glória. Versículo 4, Apocalipse 4:4. Vamos para fechar. E ao redor do trono havia 24 tronos. Aleluia. Ao redor do trono tinha 24 tronos. E via sentados sobre os 24 tronos 24 anciãos vestidos de vestes Brancas. e tinham sobre as suas cabeças coroas De ouro. de ouro. Esses 24 tronos, esses 24 anciãos, eles representam os 12 patriarcas da velha aliança e os 12 apóstolos da nova aliança. Em outras palavras, representa a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Porque todos vamos se unir em um só coral. Desde a antiga aliança, passando pela nova aliança, todos os salvos no céu, viveremos juntos cantando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Ai, irmão, isso é muito maravilhoso. Aleluia. Veja que os santos aparecem coroados, tinham sobre as suas cabeças coroa de ouro. No Antigo Testamento, 12 patriarcas. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Coroas e tronos, irmãos, são prometidos aos salvos. Porque tem alguém que pode pensar que aí são anjos, mas não são anjos. Porque eles recebem coroa e recebem trono. E coroas e tronos não são prometidos para anjos. Coroas e tronos são prometidos para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Olha Aleluia. Mateus 19:28 aí. O que é que Jesus prometeu? Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quem está seguindo Jesus aqui? Amém. Vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Veja que ele fala de um tempo de regeneração, de mudança. Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Aleluia.
Tem crente aqui que muito mal se senta num tamborete. Tem problema não, irmão. Permaneça firme. Aleluia. Permaneça fiel. Oh, glória. Você pode até em casa não ter um tamborete de madeira para sentar, mas se você permanecer fiel, seguindo a Jesus, Ele lhe promete que você vai sentar num trono para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. Glória. Só quem tem essa esperança é a igreja de Jesus. 1 de Pedro 5,4, para quem trabalha para Jesus. Veja lá, 1 de Pedro 5,4, para quem trabalha. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Para quem é prometida essa coroa? Para quem trabalha para o Senhor. Aleluia. Para quem cuida do rebanho do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem cuida com amor, quem cuida com cuidado, quem cuida, né? Aleluia, ajudando, fortalecendo, animando. Aí o Senhor diz, olha, vá cuidando, vá trabalhando. Glória a Deus. Aleluia, o rebanho não é seu, o rebanho é do Senhor. Vá alimentando, vá ajudando, vá cuidando, vá orando. Glória a Deus. E quando aparecer o sumo pastor, pastor superior, pastor dos pastores, aleluia, aí você vai alcançar a coroa incorruptível. Glória a Deus. De glória. Aleluia. Graças Apocalipse 3:21, vamos voltar lá, 3:21. Como é que disse lá? Promessa de Jesus, Apocalipse 3:21. Glória ao nome de Jesus, ao que vencer. Leiam, 1, 2, 3. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Aleluia. Ao que vencer. A promessa é para quem? Vencer. Vencer. A palavra vencer aí, Nikon, quer dizer, aquele que, pela graça de Deus, continuar na fé, vencendo o mundo, o pecado e Satanás, lutando, aleluia, se esforçando, oh, glória, fazendo o possível e chegar lá e for até o fim, aleluia, você vai ser um Nikon, você vai ser um vencedor. Oh, glória. Vencedor no céu, irmão, não é quem chegar primeiro, é quem conseguir chegar. Amém. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória. Você vai lutando, você vai vencendo, você vai se esforçando, você vai dando tudo de si. Aí a Bíblia diz, ao que vencer, ao Nikon. Era uma corrida que todos que ultrapassavam a linha de chegada ganhavam o prêmio. Pois é, aqui Jesus, a esse Jesus promete, ao que for até o fim. Oh, glória. Eu já contei, eu creio aqui para os irmãos, eu li uma corrida paraolímpica. O que é paraolímpica? Paraolimpíada é um tipo de esporte para pessoas deficientes, cadeirante e assim por diante. Alguém aqui já deve ter visto isso, né? E naquela revista que eu li, diz que houve uma Paraolimpíada em algum lugar da Europa e disse que os cadeirantes tinham que correr 100 metros. E na saída, diz que um cadeirante disparou na frente dos outros. Mas os outros saíram correndo atrás, correndo. Quando aquele cadeirante que ia na frente ganhando, já perto da chegada, a cadeira virou. A cadeira virou e ele ficou lá. E como é que ele ia levantar um deficiente e sair da cadeira? E os outros iam correndo. E foi se aproximando e a torcida, a galera batendo palma e gritando, vamos, para ver quem chegava, conseguia chegar. Quando eles se aproximaram do cadeirante com a cadeira virada e ele lutando, tentando pelo menos uma posição melhor, mas não conseguia se levantar. Aí o que ia mais na frente parou, virou-se para os outros e deu um sinal. E disse, vamos parar todos e vamos ajudar o nosso companheiro a se levantar. E os cadeirantes, eles mesmos ali conseguiram desvirar a cadeira. E aí pegaram um na mão do outro assim. E passaram a linha todos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a torcida gritou e disse, todos foram campeões. Aleluia. Todos venceram. Todos vão receber galardão, todos vão receber recompensa. Aleluia.
Você não deu glória a Deus ainda porque você não está entendendo a mensagem. O que eu estou dizendo é que o vencedor no céu não é quem chegar primeiro. Não adianta você chegar no céu sem a sua esposa. Não adianta você chegar no céu sem o seu esposo. Não adianta você chegar no céu sem os seus irmãos. Não adianta você chegar no céu sem ganhar alguém para Jesus. Essa noite o Espírito Santo me manda fechar essa mensagem dizendo para você: o mais importante é você pegar no seu irmão e dizer: meu irmão, eu vou chegar no céu, eu vou ser um campeão, eu vou ser o Nicon de Deus, eu quero a coroa, eu quero a recompensa, mas eu não quero chegar sozinho, eu não quero chegar sozinho, eu quero chegar com você, eu quero chegar com você, a gente vai atravessar a linha de chegada junto. Pegue na mão do seu irmão, levante bem alto. Oh, Rabácia, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Oh, essa noite Deus está visitando a igreja, confortando a igreja, consolando a igreja, renovando a fé da igreja. Diga para alguém ouvir aí, diga: eu estou lutando para chegar no céu. Pegue na mão do seu irmão, diga: mas eu não quero chegar sozinho. Diga: se só vale a pena eu chegar no céu, meu irmão. Vale a pena chegar no Diga, céu. obreiro, pegue na mão do seu companheiro, obreiro. Pegue na mão do seu companheiro, diga isso aí pra ele. Diga: só vale a pena eu chegar no céu se você chegar comigo. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Quem adora, quem adora, quem adora? Quem pode adorar, quem pode adorar? Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero chegar no céu, eu quero vencer, eu quero ser um vencedor, mas eu quero que você chegue comigo. Oh, aleluia. Eu quero ouvir o glória a Deus da igreja. Glória a Deus. Eu quero ouvir um aleluia da igreja. O louvado seja Deus da igreja. Louvado seja Deus. Coloca mais eu aqui. Grande, grande, grande é Deus, Jeová. Sexta-feira a gente continua com a ajuda de Deus. Mas leve essa palavra no seu coração esta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vamos de pé, adorar a Deus, agradecer ao Senhor.